hoje um projeto pensado e sonhado junto com todas as mulheres oncológicas. E hoje nasce o primeiro programa Rosas que Falam. Por que esse nome, Rosas que Falam? Porque ele nasce dentro do projeto Uma Rosa por Uma Rosa por Todas, que é um grupo de mulheres oncológicas que se fortalecem, né, que contam suas histórias para fortalecer tantas outras mulheres a caminhar nessa jornada do câncer, que é uma situação difícil que a mulher enfrenta, mas que não é impossível. E nada melhor do que uma mulher juntar a outras e fortalecer. E hoje nós trouxemos aqui a nossa amiga, mais uma rosa, que é Rita, né? Seja bem-vinda, Rita. Nós vamos abrir esse espaço maravilhoso e que vai ser muito bom para tantas outras mulheres. Aí eu faço a pergunta: quem é Rita? Olá, Joel, é um prazer estar participando com você, participando do grupo também, que vocês me inseriram nesse grupo, e eu fico muito feliz, estou muito assim, orgulhosa por isso. E Rita, eu sou Rita Rocha, conhecida mais como Rita Rocha, sou de uma família, como eu disse assim, bastante humilde, bastante simples também, somos simples. Passamos um bom tempo morando na fazenda e acho que mais ou menos há uns 20 e poucos anos a gente veio para Jequié, que nos instalamos. Que bom, né? Mas é a Rita mulher, né? Uma Rita que tem uma história para nos contar. E aí eu vou perguntar, como é que surgiu essa história do câncer na tua vida, né? Como é que tu descobriu esse diagnóstico do câncer? Já foi em 2012. Em 2012 eu estava no meio ambiente de trabalho, eu já vinha há um bom período, acho que mais ou menos uns 30 dias. Eu vinha, ou mais que isso, eu vinha me sentindo bastante cansada. E eu trabalhava fora, tinha os serviços de casa e ainda tinha o serviço fora, que eu trabalhava fora, em caixa de supermercado. E acho que foi no dia 6 de agosto de 2012, eu cheguei no trabalho muito cansada. E aí o meu esposo, que também trabalhava no meu mesmo ambiente, ele falou assim: tome algum analgésico. E eu me lembro que ele me deu, até algum tempo eu lembrava o que ele me deu. E eu tomei esse analgésico e algumas horas depois, acho que mais ou menos 2 horas, a dor de cabeça que eu estava sentindo havia passado. Eu precisei ir ao banheiro e naquele instante eu toquei na minha mama e notei que ela estava alterada, que ela estava avermelhada, e eu achei bastante estranho aquilo. E no dia seguinte eu comecei a fazer investigação, eu fui à médica, eu fui até a ginecologista. Eu fui tão assim aflita que eu fiquei, que eu não procurei um mastologista. Eu fui para a ginecologista, ela me pediu os exames necessários, né, mamografia, ultrassonografia, e na ultrassom eu me lembro que eu acho que é o Dr. Cícero, que é daqui de Jequié, um médico muito humano, ele já me desejou felicitações, já me desejou boa sorte. E a partir dali eu já imaginei que não era uma boa história para mim, mas eu procurei encarar com firmeza. Porque o engraçado é que a gente conhece o nosso corpo, né? Exatamente. O nosso corpo dá sinais que algo não está bem. Eu também não falei, mas eu sou uma paciente oncológica também, de câncer de mama, e estou nessa jornada também, né? Desde 2019. E esse projeto nasce exatamente desse ajudar, desse juntar as mulheres para estar falando, né, se fortalecendo. Então, nesse lugar de mulher que sabe que a sua jornada que está aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu até passei a admirar muito você, a sua disponibilidade, né? A minha filha sempre falou assim: mãe, as coisas boas têm que ser contadas, têm que ser compartilhadas, porque uma linda história de superação precisa ser repassada para outras pessoas. E ela vem sempre me cobrando isso, para poder estar contando a minha história, para que outras também superem, assim como Deus me deu a graça de poder superar.
Com certeza. E esse é o nosso maior objetivo. E aí você fala uma palavra aí que chama bastante atenção, você fala Deus. Exatamente. A gente sabe que o tratamento, para ele ser um tratamento eficaz, ele precisa ser um tratamento holístico, né? Que tem a tríade de corpo, mente e espírito. Ele precisa estar harmonizado nisso para que o tratamento surta um efeito desejado. E aí você fala uma palavra, Deus. Como é que está Deus nessa relação do seu tratamento oncológico? Joelma, eu me lembro que depois de alguns anos de tratamento, um dos meus cunhados um dia ele disse assim para mim: Rita, eu acredito que você tem vencido e superado porque você tem fé em Deus. E eu disse para ele assim: sim, mas exatamente por isso, porque se não fosse Deus, se não fosse a confiança que eu sempre tenho em Deus e ter deixado que Deus guiasse toda a minha história, a trajetória, apesar de não ser um excelente diagnóstico, mas eu procurei me firmar, porque teve um dos momentos que eu cheguei até a dizer para minha mãe, eu preocupava muito com a minha mãe saber daquela notícia. E aí a minha mãe quis ser muito forte, porque a minha mãe vinha num problema, um quadro de ansiedade que estava bastante forte na época. E aí a minha mãe, ela mesmo está vivendo uns momentos de muita ansiedade, ela não queria que eu percebesse que ela estava preocupada comigo. E em um dos dias, num daqueles dias, eu percebi que a minha mãe estava bastante triste. E aí eu disse para ela assim: mãezinha, nós precisamos confiar em Deus de verdade. Aí eu me dirigi para ela assim, disse assim: minha mãe, nós não entregamos na mão de Deus? Ela disse: sim, filha. Falei: pois é, minha mãe, então não vamos tomar. Se nós nos preocuparmos, nós vamos estar tomando da mão de quem pode resolver todas as coisas. Então nós precisamos confiar confiando. Que às vezes a gente fala da boca para fora: eu confio em Deus e Deus vai resolver, e a gente passa a se preocupar com o assunto. E eu vejo que é tomar da mão de quem pode resolver e nós não podemos. Então eu combinei com ela: mãezinha, vamos deixar na mão de quem pode resolver e deixar a preocupação para que quem pode resolver, resolva por nós. Com certeza. Porque se acreditar é muito bom, né? É uma segurança que você tem, é o que lhe deixa forte, né? Com certeza. Tem pessoas que passam por essa jornada e não têm nenhuma crença. Mas às vezes tem uma crença em outra coisa, mas tem que ter e precisar, né? Para ficar, se fortalecer. Aí, nessa tua fala, você me traz outra abordagem, né? Que você fala da sua mãe. A gente sabe que os grupos de apoio, eles são super necessários para acompanhar o paciente oncológico, né? Independente se é mulher ou qualquer, mas os grupos de apoio, sim. E o principal grupo de apoio, pelo menos na minha lista, eu coloco sempre família, comunidade de fé, amigos, mas na primeira opção tem sempre a família. No meu caso, foi que toda a minha sustentação. E aí quando você coloca essa palavra, minha mãe, como é essa relação desse grupo de apoio? Joel, eu costumo dizer que a família é a base. Primeiro Deus, como nós colocamos, né? E a família, ela vem assim como algo, como o primordial da história, de te fazer superar. Porque você se baseia, o que te dá força, não é que a família vai te dar força, quem te dá força é Deus. Mas se você se apoia em pensando assim: eu quero viver, eu vou lutar e quero vencer. Eu preciso que Deus me dê essa graça, porque eu quero estar do lado da minha família. E a minha família me ama, eu sinto quando a minha família me ama. E quando você vê que a tua família está do teu lado, te apoiando, e eu gostaria até de me dirigir aos familiares de pacientes que passam por essa situação. Qualquer que seja o problema de saúde que um familiar seu passa, apoie, esteja do lado, dê uma palavra de conforto, dê palavras animadoras, porque isso contribui no tratamento. Palavras, boas palavras, palavras de ânimo, palavras de amor,
são remédios que trazem cura. Com certeza, eu costumo dizer que o amor, ele é curativo, né? E eu recebo essas doses diariamente desse amor e dessa cura, né? Porque a minha cura é uma cura diária. Exatamente. Que bom, né? A gente percebe o paciente quando ele tem esse suporte de amor, como as coisas caminham de uma forma melhor, né? Que bom que você se direcionou aos familiares para que compreendam, né? Que ele precisa, muitas vezes, infelizmente, nem todo paciente oncológico recebe esse privilégio de ter uma família junto, né? Fazendo parte, estando junto de mãos dadas. Isso é muito interessante. Eu tenho, Joelma, 3 filhos, além do esposo, 3 filhos, os meus pais também, né? Meus irmãos, a minha sogra, meu sogro, meus cunhados são irmãos para mim também. Então, assim, toda essa família, eles estiveram sempre do meu lado. Eu tenho um cunhado que ele me acompanhou junto com meu esposo no início, assim, ele fez questão de ir junto. Eu costumo dizer para ele que ele é só pequenininho, mas o coração é enorme, é enorme. Então isso é primordial. Isso é muito bom. O que me chama a atenção também é que muitas pessoas que são diagnosticadas com câncer, ele muda seu estilo de vida. Né? Como foi você houve mudança, você cuidou da questão da alimentação, mudou a questão de exercício físico, como é que se deu esse processo? Já é uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que é assim, eu nunca fui desleixada em relação à alimentação. Eu sempre tive conhecimento de que nós sabemos, às vezes muitas pessoas comem besteira, talvez inconscientemente, outros comem besteira conscientes, sabendo o que está comendo. E a gente precisa buscar conhecimento daquilo que realmente te alimenta e daquilo que simplesmente vai te encher. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu me lembrei de todo o conhecimento que eu já tinha, porque sempre estudei muito o livro de uma escritora americana, conhecida como Ellen Good White, e ela deixou escrito vários livros sobre saúde. E eu já tinha esse conhecimento. E por isso eu não era tão relaxada em relação à minha alimentação. Mas eu decidi, Joelma, fazer assim uma mudança bem radical na época. Aí eu me preocupei em relação ao açúcar. Eu sabia que o açúcar fazia mal. Aí eu tirei completamente. Desde 2012 não entra açúcar branco na minha casa. Aí, refrigerante eu quase não usava, só quando acontecia algumas festas que eu tomava. O frango também não faz bem por conta do hormônio, acaba alimentando, né, a célula cancerígena. E foram muitas, eu voltei mais para a alimentação natural, para os vegetais e abandonei. Eu passei 2 anos sem ingerir nada animal e nada doce. Na época tinha até um médico que ele era do Rio e ele visitou o futuro sogro naquela época da minha filha. E o futuro sogro dela, contou a minha história. E esse médico lá na cidade que o sogro dela mora, mandou um recado para mim: diga a ela que tira até o mel. Até então eu pensava que eu poderia usar mel. Aí ele explicou, porque as células cancerígenas, ela se alimenta do açúcar. Então até massas que vai transformar em açúcar vai estar alimentando. Então se quer matar o câncer, tira tudo que é doce. E eu fiz isso, eu passei 2 anos e realmente foi um sucesso. Houve um momento que a minha médica, depois de acho que mais ou menos 1 ano de tratamento, que ela me falou assim: Rita, você nunca esteve aqui fazendo tratamento para se curar. Você estava aqui fazendo tratamento paliativo, para te dar assim, uma boa qualidade de vida, mais ou menos, enquanto você tivesse vida. Mas você respondeu bem ao tratamento antes mesmo de receber a primeira quimio. Que ela disse que quando eu cheguei para a primeira consulta, realmente a minha mama estava muito vermelha, muito inchada, estava estilo casca de laranja mesmo, que era bastante enrugada. E quando eu fui, acho que 2 semanas depois, para a quimioterapia, já havia desaparecido o vermelhidão. Então, isso eu
eu sei que está relacionado à alimentação. Somos o que comemos, né? Somos o que comemos. É uma mudança brusca, né? Que é de estilo de vida, é bem complicado. Vale a pena. Mas eu sei que realmente vale a pena. Eu tô com um pouco de dificuldade, caminhei assim, depois eu dei uma relaxada, pandemia, mas é um pouco complicado. Mas eu sei que é o caminho, porque o corpo fala. Com certeza. O corpo fala, e quando a gente dá uma saída desse, o corpo logo responde. Outra coisa interessante, Joana, que eu gostaria até de dirigir para todas as pacientes, qualquer problema de saúde, não apenas o oncológico, mas qualquer outro problema de saúde que tenha. Lembrem que dormir cedo é um excelente remédio. Nós precisamos criar o hábito de dormir cedo. Se quem bem souber, nós deveríamos muito bem procurar dormir entre 8 e 9 horas. Na época, acho que foi 2013, eu passei 12 dias numa clínica de um doutor Elias Lima, lá em Salvador. Ele é neurologista, mas ele tinha essa clínica e eu passei ali 12 dias. Aprendi muita coisa. E o principal passo, o primeiro passo do tratamento, um dos passos do tratamento era dormir cedo. E a gente se recolhia, 7h30 da noite a gente já estava, 19h30 já estava deitando para poder dormir. Porque eles aconselham, deixam bastante claro. Se querem ter saúde, vá para a cama cedo, durma bem. Não adianta você pensar assim, eu vou dormir meia-noite, mas eu vou acordar amanhã, 9 horas da manhã, isso compensa. Não vale a pena. O melhor é o sono das primeiras horas da noite. Também, no mundo moderno que a gente vive, é uma coisa bem complicada de se aplicar, né? Mas realmente a gente sabe que é necessário. Principalmente o paciente oncológico que tem o corpo, né, é muito agredido pelo tratamento. E aí, falando de tratamento, eu quero te fazer outra pergunta. Sim. Qual a importância de ter o tratamento? Você falou de um tratamento alternativo, né, que é através da alimentação, do sono, da tríade que a gente fala, né, corpo, mente e espírito, trata o espírito, trata a sua mente, a gente percebe o seu equilíbrio, né? Uhum. Mas na questão do corpo, a gente sabe que a gente precisa do tratamento convencional. Como que se dá? Qual a importância desse tratamento convencional? Joelma, na época eu tive alguns aconselhamentos. Assim, não... Eu me lembro agora, Joelma, assim, como foi naquela época. Olha para você ver como é as coisas. A minha filha trabalhava numa livraria. E há alguns meses, acho que uns 2 meses antes, ela havia me dado um livro que conta a história de uma moça que teve o problema, o diagnóstico de câncer de mama. E eu estava estudando aquele livro, assim, eu estava encantada com a reação daquela moça, de como ela reagiu, de como foi o tratamento dela. E aí, acho que 2 meses depois, eu me deparo com o mesmo diagnóstico. Eu falo que aquilo foi providência divina. Foi Deus preparando os meus caminhos. E aí, quando as pessoas começaram a dizer assim, não vá fazer quimioterapia, faça só o tratamento convencional. E eu falei com Deus, pedindo aconselhamento, e eu tomei a decisão. Eu falei, eu sei que Deus tem deixado a medicina, e isso eu não vou negligenciar. E eu tomei uma decisão, eu não vou deixar de lado o tratamento convencional, que é algo da natureza, mas também eu não vou ser negligente ao tratamento, a esse que nós fazemos. E assim, eu digo que é bastante importante, sabe, Joelma, você... Porque assim, a medicina hoje, a ciência traz vários conhecimentos. Muitas vezes você fica assim desanimada, querendo desistir. Não, esse tratamento é agressivo, me deixa muito mal, com enjoo e tal. Continue firme, porque vale a pena depois os momentos difíceis que você passou e aí de repente você vê a sua restauração, vale a pena. Então, o meu conselho é não desista, não desista. Eu aprendi, porque eu sou uma voluntária na Casa Paliativa, e eu aprendi em uma dessas aulas, né, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela sempre fala pra gente, quem está cansado, descansa, não precisa desistir.
E aí, nessa frase de doutora Ana Cláudia, que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, eu quero que você passe uma mensagem para essas mulheres, né? Que estão, primeiro as que estão recebendo o diagnóstico agora, e para as outras que estão nessa fase de cansaço. A gente sabe que o tratamento do câncer não é fácil, é muito difícil, a gente não pode romantizar o câncer, é muito difícil mesmo. Mas a gente sabe que há possibilidade de você, mesmo com todas as dificuldades, que a gente não fala nem problema, né? A gente fala dificuldades, vencer. Então, qual é essa mensagem que você passa para essa mulher oncológica, né? No caso, nós que somos o grupo, nós que somos Rosas que Falam. Essa mensagem, nós que somos desse projeto lindo, que é uma rosa por uma, rosa por todas, né? O que é que você tem para dizer para essas mulheres? Joelma, como você disse, não podemos romantizar o problema. O câncer é realmente sério. Agora, nós precisamos também não vê-lo como diria assim, algo que é impossível de vencer. Não é. O câncer não é também um bicho que não possa ser vencido. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. E eu costumo, todas as vezes, eu não disse para você, mas eu continuo indo. O meu tratamento começou em 2012 e eu continuo indo a Salvador, eu faço o tratamento lá ainda, a cada 21 dias. Eu vou dizer para você que não é fácil. As últimas 2 vezes eu acordo assim no meio da madrugada, depois dessa pandemia, a gente está indo no bate-volta. Antes a gente conseguia um apartamento lá de um amigo e a gente ia um dia antes e acordava no dia seguinte, fazia tudo que tinha que fazer, tomava uma medicação e vinha embora. Mas depois da pandemia, nós estamos indo no bate-volta. A gente sai daqui 1h da manhã. Então não é fácil. Então o meu tratamento é ter que viajar a Salvador, tomar medicação lá. Que é a medicação que eu tomo hoje, não é aquele quimioterápico que te deixa malzona. É uma conhecida como vacina quimioterápica. Eu tenho que tomar a cada 21 dias. Então eu quero dizer para você, não é fácil, não é. Nós reconhecemos que não é fácil. Eu não sei, Joelma, se todos têm conhecimento, mas nós sabemos que o sistema emocional da gente fica fragilizado. É importante que você conheça também este seu lado. O teu sistema emocional fica fragilizado, então não se assuste com isso e aprenda a lidar com o seu emocional também. Porque quando nós aprendemos a lidar com o nosso emocional, aí você consegue superar melhor. Porque quando vem aquela, digamos assim, aquela deprê, aí você pensa, não, isso vai passar, isso é momentâneo. E não deixa que esse momento de tristeza abale você e te leve para um quadro depressivo. Erga a cabeça, continue lutando. Eu costumo falar, geralmente, a cada 21 dias, quando eu levanto da minha medicação, eu costumo ir a cada poltrona, conversar com cada paciente e dizer assim, você vai vencer. E eu quero dizer também para você, tenha fé em Deus, acredite que você também irá vencer. Nada é impossível para aquele que pode todas as coisas. E Ele vai te dar a vitória. Somos vitoriosos, né? Nós temos essa vitória todos os dias. E aí você fala também da questão da emoção, né? Que deve estar trabalhando. Isso é muito importante. E também não precisa se cobrar que você tenha que ficar bom todos os dias, porque é uma questão do corpo mesmo. Tem dia que a gente não está bem. A gente acolhe esse dia que não está bem. O que não pode é deixar essa tristeza estacionar. Né? Porque o seu corpo precisa estar bem para reagir. Né? E eu vejo isso em Rita, tudo que Rita falou aqui agora se assemelha muito com a forma que eu encarei o câncer, que eu encaro o tratamento, assim como ela, que também sou diagnosticada com um tratamento paliativo, aquele que não tem um tratamento com perspectiva de cura, mas a gente tem uma cura de forma diferente. Né? A gente cura de outras formas e somos curadas e vitoriosas todos os dias. Bom, eu quero aqui agradecer a Rita pelo seu sim, né, pela sua disponibilidade, sua generosidade em compartilhar com todos nós a sua história linda de fé, de resiliência. Né? Ela é mais uma rosa que chega para perfumar esse nosso jardim. E aí eu quero te agradecer, Rita, te oferecer essa rosa. Obrigada, meu amor, obrigada mesmo pelo carinho. E eu que agradeço por essa oportunidade, por poder estar ingressando com vocês e você ter abrido essa oportunidade para mim.
Eu espero poder ser útil e estar junto com você nesse projeto. Mas, E convidamos muitas outras para estar junto com com você certeza, também. venha ficar com a gente, venha fazer essa força legal e gostosa de mulheres ajudando mulheres.